Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre a guerra na Etiópia. Bom pessoal, o vídeo de hoje surge de uma pergunta, na verdade, feita pelo Fernando Bareta, um ex-orientando meu amigo, a gente conversa bastante sobre várias coisas, e ele me fez uma pergunta, na verdade, baseada no vídeo anterior que a gente lançou sobre o uso do termo conflito étnico, né? E o Fernando me pergunta o seguinte: o conflito armado na Etiópia é um conflito étnico ou não? O Fernando faz essa pergunta, segundo ele, porque nas notícias que ele vem vendo, né, que ele vem percebendo e acompanhando a respeito desse conflito que acontece desde novembro naquele país, parece que a discussão ela é sempre étnica e não geopolítica. E aí o Fernando quis perguntar sobre esse conflito e se ele é ou não é um conflito étnico. Fernando, então um abraço, obrigado pela tua pergunta, porque ela é muito importante, tanto por falar de um país que normalmente não está no nosso radar, que a gente não debate como deveria debater, que é a própria Etiópia, mas também porque levanta de novo essa questão do conflito étnico, que é uma questão bem importante, bem interessante da gente abordar. Bom, algumas coisas que seriam interessantes para a gente entender por que um ganhador do Nobel da Paz, que é o primeiro-ministro Abiy Ahmed da Etiópia, vai à guerra, né? Como é o título desse vídeo aqui, inspirado pelo Fernando. Bom, a questão principal parece ser a alteração no formato da política interna da Etiópia, justamente com a chegada do Abiy Ahmed ao poder em 2018. A primeira questão importante para a gente pensar é que a Etiópia ela é uma federação de estados, né? Então ela se difere de alguns outros países, como a Argentina, como a França, que são entidades políticas que a gente chamaria de unitárias, ou seja, não há autonomia regional. Todas as decisões são tomadas pela capital, seja por meio do executivo, seja por meio do legislativo, né? E ainda que a gente tenha regimes mistos, né, como é o caso do Reino Unido, que tem uma parte das atribuições do governo federal devolvidas para administrações regionais e tal, países unitários são marcados justamente pelo fato de que quem comanda os aspectos da vida cotidiana das pessoas é o poder central, o que não é a realidade em federações, como é o caso do Brasil, como é o caso dos Estados Unidos e como é o caso da Etiópia, em que as autoridades regionais têm um certo grau de autonomia. Elas podem comandar alguns aspectos, principalmente da vida cotidiana da sua população, né? Qual que é a questão? Especificamente no caso da Etiópia, ela é um tipo especial de federação. A Etiópia ela passou por um período de ditadura militar muito longo durante o período da Guerra Fria, né? E a Constituição mais recente da Etiópia ela é de 1994. E essa Constituição transformou o país numa federação étnica. Aí a gente já começa a enfrentar um pouco da questão apresentada aí pelo Fernando. Bom, o que significa essa constituição étnica criada lá na Etiópia? Diferentes grupos étnicos recebem direitos de governança territorial própria e participação, níveis de participação, seja por meio de cargos ou pela quantidade de representantes desses grupos étnicos nas instituições estatais. Quando a Etiópia foi dividida territorialmente em 94, né, quando se organizou não só a estrutura do país, do governo central, mas também as administrações regionais, a divisão territorial que foi feita em 94 seguiu mais ou menos as linhas, né, ou majoritariamente ela seguiu as linhas que dividiam os grupos étnicos dentro do país. Essa é uma questão muito difícil, uma questão muito complicada. Como a gente viu no caso do desfacelamento da Iugoslávia, é muito difícil quando a gente tenta fazer divisões territoriais em países multiétnicos, em razão da maioria da população que está ali naquela região. E isso é muito difícil, principalmente pelo fato de que não existe uma totalidade daquela população apenas, não é só aquela população, aquela etnia que vive numa determinada região. Isso também acontece na Etiópia, né? Mas principalmente o fato de que, embora a divisão territorial dessas regiões da Etiópia não tenham sido divididas a partir dessas linhas de ocupação étnica dentro do país,
elas não são exclusivamente étnicas, não é? Ou seja, elas não são governadas apenas para aquela etnia, não é? A ideia é que a divisão territorial acompanhasse um pouco essas divisões, mas que dentro dessas regiões os partidos políticos disputassem, num regime multi ou pluripartidário, o apoio da população, né? A grande questão é que a Constituição de 94 ela estabelece duas questões importantes. A primeira questão é o direito das regiões da Etiópia de se separarem da federação caso fosse respeitado todo um processo, todo um ciclo de referendo, né, democrático com relação a essa separação do governo central. Só que, ao mesmo tempo, a Constituição de 94 também permite ao governo central a intervenção militar em alguma região ali da Etiópia, caso haja a devida necessidade, né, ou que seja comprovada a necessidade dessa intervenção militar. Esse é o parâmetro que a gente tem que usar hoje em dia para entender o que está acontecendo na Etiópia. Por quê? A região de Tigré, localizada ao norte, está falando que tem o direito de se autogovernar, né? Ela ainda não houve ainda uma declaração de secessão, de independência, mas ela quer minar o direito do governo central, né? de organizar, principalmente a gente vai ver porque isso aconteceu um pouquinho mais para frente, mas de organizar a vida política da região. Ao mesmo tempo, o governo central diz que pode intervir militarmente em razão justamente dessa previsão da Constituição, que é algo que deixa a gente meio que sem saber quem está certo e quem está errado. Bom, voltando à questão principal, que é a questão da divisão territorial das etnias, é importante a gente perceber que regimes baseados em categorias populacionais, aqui de formas diversas, não apenas com relação à etnia, trazem uma grande carga democrática. Eles são essenciais, né? Dividir o regime político de forma que a população inteira possa participar é algo essencial para trazer uma carga democrática importante, né? Trazer uma representação de fato dessa população e não só de minorias ou de grandes grupos que consigam ser bem influentes. Só que eles têm um problema. Se eles não forem alterados de acordo com a modificação demográfica, étnica, religiosa, cultural, eles podem aprofundar desigualdades de representação. É assim que acontece com o Brasil, né? Um país que aí está tendo um avanço demográfico muito grande em estados como o Mato Grosso do Sul, Rondônia, Amapá, enfim, que não necessariamente são estados mais populosos, né, da federação, mas que aumentaram muito em população nos últimos anos, enquanto que estados como Paraná, São Paulo, se não cresceram de forma acelerada, como esses outros estados, pelo menos mantiveram uma certa estabilidade, então proporcionalmente acabariam perdendo representações, sobretudo na Câmara dos Deputados, que é pautada pelo princípio, né, demográfico. Nos Estados Unidos também existe um certo grau de descolamento da realidade, uma vez que a Câmara dos Representantes, principalmente, né, não está se adequando a uma divisão cada vez menos clara entre população urbana e população rural. Ou seja, há uma representação muito maior de interesses rurais num país que cada vez mais é urbano, né? No caso da Etiópia, esse ponto parece ser muito importante. A região de Tigré, que é uma região que fica ao norte, próxima inclusive da Eritreia, com quem a Etiópia teve uma guerra civil durante mais de 20 anos, é controlada, uma guerra formal, né, estatal, por mais de 20 anos, é controlada por um partido originário de grupos armados que, com apoio de grupos etíopes e da Eritreia, derrubaram a ditadura militar na Etiópia em 94. Esse partido chama-se Frente da Liberação do Povo Tigré, o povo Tigré que é a etnia majoritária nessa região, né? Essa derrubada do regime militar em 91 foi o que permitiu o surgimento da federação nesse caráter étnico, de federalismo étnico, em 94. O embate recente na região começou quando o governo nacional, liderado pelo Abiy Ahmed, esse primeiro-ministro que está no poder hoje em dia, solicitou ao Conselho Eleitoral da Etiópia que postergasse as eleições previstas para 2020, até o momento em que houvesse alguma vacina contra a pandemia do Covid-19, né, do coronavírus.
Nessa eleição, que era para ter nesse período, iam ser eleitos representantes para várias instâncias lá da Etiópia. Né? A Câmara de Representantes do Povo, que é a Câmara Baixa, algo como a nossa Câmara dos Deputados, do Parlamento, para os conselhos regionais dos estados, que são as entidades representativas, né, da administração regional, aí sim, né, muito mais ligadas a uma política étnica, digamos assim, né, ou de pertencimento, de identidade, e também para as entidades tanto locais como federais, ou seja, tanto para municípios, né, prefeitos, prefeituras, vereaturas, mas também como resultado das eleições regionais lá na Etiópia, dos conselhos regionais dos estados, a eleição para a Casa da Federação, que é o Senado etíope, que é eleito de forma indireta pelos conselhos regionais dos estados da Etiópia. A Frente de Liberação do Povo Tigré, que é esse partido originário, como muitos casos na África, de esforços de libertação ou de derrubada de regimes ditatoriais, não aceitou a decisão de postergar o pleito, né, uma vez que ele é oposição ao partido do atual primeiro-ministro, Abiy Ahmed, e realizou eleições regionais do mesmo jeito na região, desafiando de uma forma ou de outra o governo central. Bom, ok, então esse é o panorama, né, de relação entre governo regional e governo federal, que tem a ver com uma questão cultural, mas tem mais a ver com essa oposição do partido da Frente de Libertação do Povo Tigré com relação ao primeiro-ministro Abiy Ahmed, né? E aí vem uma questão. O primeiro-ministro não é dessa região e ele não é do povo tigré, ele é de um outro povo que constitui, né, os né? E aparece aí, volta e meia, a questão do conflito étnico, inclusive porque alguns tipos de violência que estão acontecendo têm tido um caráter étnico muito importante. Então, se a gente está falando bastante de etnias, por que esse não é um conflito étnico, que é o cerne da pergunta do Fernando, né? Aqui meio que defendendo a minha perspectiva sobre conflitos étnicos. Bom, como a gente abordou no vídeo sobre conflitos étnicos, eu vou tentar marcar aqui a hora que eu estiver falando isso para aparecer aqui o card para vocês acessarem aquele vídeo. As questões, a principal questão, o principal problema que eu tenho com o conceito de conflito étnico não é em si a ideia de violência étnica, mas sim o tipo de questão que o termo conflito étnico resolve, porque silencia, né? Esse conceito ele esconde muitas características, ele esconde questões de natureza política, como a gente está abordando até agora, questões de natureza econômica, questões de natureza social, ou a demanda de uma região por políticas públicas mais direcionadas para aquela população, e que não seriam debatidas se a gente usasse o termo conflito étnico. Ele resolve, não, é um bando de gente que está se matando porque não se gosta. Quando, na verdade, a questão é um pouco mais complexa. No caso da Etiópia, é importante a gente perceber que o Ahmed é o primeiro primeiro-ministro da Etiópia que não vem de Tigré, que não vem dessa região e não faz parte desse partido, que é um partido que dá muita sustentação militar para o governo central. A princípio, em 91, a Frente de Libertação do Povo Tigré tinha aproximadamente 20 mil homens armados entre as suas tropas, né, que ajudaram a derrubar a ditadura central. E hoje em dia, assim, as estimativas colocam aí em torno de 400 mil apoiadores do partido dentro da Etiópia, né? É importante a gente perceber, então, que esse partido tinha uma representatividade muito grande dentro do governo da Etiópia até a chegada do Ahmed, né? E não só isso, não só eles tinham uma representatividade muito grande, mas também em 2019 o Ahmed liderou a transformação da coligação que derrubou a ditadura, né, uma coligação formada por 4 partidos e que governava a Etiópia desde 91, em apenas um partido, chamado Partido da Prosperidade. A principal plataforma desse partido
e principalmente do Abiy Ahmed, é gradualmente afastar o país desse federalismo étnico constituído na Etiópia desde 94, né, da Constituição de 94. A Frente de Liberação do Povo Tigré, que fazia parte dessa coligação, foi a origem do antigo primeiro-ministro, né, o Meles Zenawi Asres, que foi presidente da Etiópia entre 91 e 95, portanto no período de formulação constitucional do país, e depois primeiro-ministro de 95 até 2016. Ele ficou então 11 anos no poder, deixando o poder logo antes das eleições de 2017, que elegeriam o Abiy Ahmed. Ao mesmo tempo, a lógica de afastamento do federalismo étnico, somado a liberdade de secessão das regiões etíopes, precisa ser vista como um elemento essencial na queda de braço entre o Partido de Tigré e o governo federal, que pretende centralizar o comando do país, reduzindo autonomias e tirando direitos étnico-coletivos. Bom, o conflito ele se iniciou no mês passado, em novembro, né? Eu estou gravando esse vídeo hoje no dia que ele vai sair, dia 16 de dezembro de 2020. E o governo central da Etiópia proibiu a participação de jornalistas, tanto nas eleições que o partido de Tigré realizou, embora o governo central tenha proibido essa realização, mas também proibiu os jornalistas de estarem lá na região filmando, né, e gravando a intervenção militar que ele fez, acusando o partido de Tigré de querer minar a autoridade do governo central. Os tigrés, porém, são acusados de cometer crimes de guerra pelo governo central, ao mesmo tempo em que acusam esse governo central de eliminar civis em razão de pertencerem à etnia tigré ou outras etnias, colocando em xeque as intenções do Ahmed ao realizar essa intervenção militar ali na região. A gente ainda tem que ver o que vai acontecer nesse processo, mas o conflito em Tigré já levou mais de 47 mil pessoas a se refugiar em meio a uma pandemia em países vizinhos como o Sudão, no qual a ONU estabelece um centro de recepção de refugiados. Bom, esse é mais um caso muito importante da gente prestar atenção com relação à relevância do território na geopolítica mundial. E não só a aquisição do território, domínio, prevalência, alguma coisa assim, mas principalmente no que representa o território na história e na continuidade constitucional de um país. Vejam, se a gente observar as grandes questões que a gente está observando hoje na geopolítica mundial, as tensões territoriais têm a ver com autonomias e centralizações. Uma questão muito importante para que a gente possa entender Crimeia, Donbass, né, ali na região da Ucrânia e da Rússia, a colocação da Lei de Segurança Nacional de Hong Kong por parte do governo chinês e uma potencial tentativa futura de reanexar, digamos assim, Taiwan, essa questão da região de Tigré e a constituição de autonomia étnico-regional na Etiópia, mas também a Escócia agora com o Brexit. É importante a gente perceber que não se pode fazer discussão constitucional sem levar em conta o território, e não só o território como um recorte no mapa, mas como ele funciona, qual é a sua norma, qual é o grau de autonomia e como as questões territoriais dessas populações estão sendo atendidas. Tá bom, gente? Acho que é isso. A gente ainda tem que acompanhar o que vai acontecer nesse conflito aí ao longo do tempo, mas a gente espera, né, sempre que isso leve pelo menos a um tipo de discussão que não se agarre na violência e sim possa ser resolvida de forma política. Se você curtiu esse vídeo, se você tem interesse em mais questões relacionadas a isso, não esquece de comentar aqui, deixar aqui o seu comentário e também compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai curtir e se inscrever no canal para receber as nossas próximas notificações. Tá bom, gente? Obrigado e até sexta!